Olá, gente! Estou eu aqui descabelada, né? Pra dizer que quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? E eu confesso, né, que demorei de novo pra aparecer, mas estou aqui e dessa vez, olha quem tá aqui, fazendo companhia pra mamãe e mostrar pra vocês como eu já cresci. É a Lavínia, gente. Pois é, galera. 4 meses já eu resolvo fazer o relato de parto, né mesmo? Nossa, gente. Foi uma coisa de louco, porque assim, nesse tempo aconteceu várias coisas, então por isso que eu sumi aqui de novo. Teve muita adaptação, principalmente por causa das crianças. No último vídeo que eu postei, inclusive, vocês viram minha rotina com os dois, então assim, foi uma loucura essa adaptação. Depois que eu me adaptei, precisei fazer uma nova adaptação, porque eu já voltei a trabalhar, então assim, não tá sendo muito fácil. Mas antes disso, ainda eu tive uma crise forte de ansiedade. Então, assim, gente, aconteceu várias coisas. Não surgia tempo, sabe, pra eu gravar esse vídeo. Não rolava, não dava certo. E, enfim, hoje tô aqui mais tranquila e acredito que eu consigo fazer o vídeo completo, né? Pelo menos eu estou iniciando o vídeo. Agora, se vai dar pra terminar, hoje ainda só Deus sabe, tá, gente? Mas o vídeo vai acabar. Pode ter certeza que é isso. Mas eu não sei se vou conseguir gravar tudo hoje ou se vai ser tudo picado. Enfim, por que resolvi fazer o relato de parto, mesmo, né, já passando um tempo e tudo mais? Porque foi um assunto que muita gente me pediu lá no Instagram. Então eu pensei, vou trazer pra cá esse relato de parto, porque quando eu fiz o relato de parto do Léo, eu fiz somente no meu Instagram, então ele tá tudo por escrito, não foi em vídeo, não foi em nada. Então aqui no YouTube acaba nem tendo esse relato de parto dele, e aí decidi fazer agora. Então vocês aqui vão ver esse relato, tanto lá no meu Instagram também, né? O pessoal, quem é do meu Instagram, vai acabar vendo esse vídeo e vai ficar mais fácil. Vamos então ao vídeo. Como vocês sabem, foi cesárea, né, o meu parto. Mas assim, gente, nossa, foi uma coisa assim de louco. Eu falo que a minha cesárea foi algo... Não foi agendada, tá? Pra data que ela nasceu. Na verdade, tinha sido agendada para o dia 2 de julho. E ela nasceu dia 28 de junho. Por quê? Desde o meu começo da gestação, nessa gestação eu precisei... Nessa minha gestação, a gente teve convênio, né, da empresa do meu esposo. Então a gestação inteirinha foi pelo meu convênio. Porém... gente, vida de mãe que fala, né? Carotes, peraí, gente. Então, então a gente fez todo o acompanhamento pelo nosso convênio. Deixa eu abaixar aqui. Pelo nosso convênio, né, da empresa do meu marido. Na época do Léo, a gente não tinha o convênio. Meu marido não estava nesse serviço onde ele trabalha hoje. Então, a gente não tinha convênio. E não compensava o convênio do meu serviço. Então, fez tudo pelo SUS. E dessa vez, a gente teve convênio, né? Meu marido tá nessa empresa onde que ele trabalha hoje em dia. Então, cobriu tudo. Desde as consultas, desde o parto, tudo. E aí, só que como o Léo ainda estava mamando, né? Na verdade, ele mama até hoje, tá, gente? Enfim, como ele ainda eu estava grávida e ele também mamava, eu tive muito receio da minha gestação no início, né? Ia fazer mal, como que ia ser. Então, eu fazia acompanhamento no começo do mês com a médica do convênio e no final do mês eu fazia a consulta com o médico do SUS. Então, eu acabava fazendo esses dois acompanhamentos. E foi assim a gestação inteira. Acabou que na metade da gestação eu descobri que a minha médica, pelo convênio, ela estava grávida, que tipo assim, eu nem sabia, que não aparentava, não parecia. Eu tava muito plena, né? Então eu colocava o jaleco, a barriga nem nem parecia, nunca desconfiou. Até ela me contar, né? Porque
fui perguntar sobre o parto, de como que ia ser, de como que a gente, o que né, e me aconselharia, enfim. Então, nisso eu acabei descobrindo que ela estaria grávida. E quando eu completasse, eu entrasse no 9º mês, né, no último mês, quando entrasse nas 36 semanas, ela estaria de licença maternidade. Então, eu já teria que estar acompanhamento com outro médico. E aí, mais do que nunca, continuei esses 2 acompanhamentos. Por quê? No final da gestação, eu tinha um médico já que me acompanhou desde o começo, o meu parto, para se caso ela não fizesse meu parto, né? Que aí é onde, no final, acabou que ela não ia fazer meu parto. E eu tinha que ver o outro médico. Então, a intenção não era ser um plantonista. A intenção era de fazer meu parto com o médico, de que eu estava acompanhando desde o começo. Então, acabou que pertinho de eu ganhar, ela já estava de licença, quase de licença maternidade, ainda não estava na licença maternidade. Conversei com o médico do SUS, né? Expliquei pra ele que eu tenho um convênio e tudo mais. E aí, ele me disse que ele atendia o meu convênio e que então poderia fazer o meu parto, né? Só que a minha intenção era fazer cesárea, mas eu já estava me preparando para se caso acontecesse alguma coisa fora do comum, né? Se por acaso eu fosse entrar em trabalho de parto, eu estava, né, com a cabeça bem aberta, por se caso eu entrasse em trabalho de parto, eu iria tentar o parto normal. Se eu entrasse em trabalho de parto, igual de que eu entrei em trabalho de parto da minha primeira gestação, que o Léo, por mais que meu parto também foi cesárea, mas tentei o parto normal. Mas como ele era grande, ele não encaixou, então eu tive uma dilatação um pouco mais da metade, mas eu não cheguei a dilatar tudo. E aí, por isso, foi feita a cesárea, né? Já tava em 12 horas de trabalho de parto, minha bolsa já estava rompida. Então, foi feita a cesárea de emergência, né? No caso, que eles falam lá. E aí, dessa vez, eu tinha pra mim que a Lavínia iria adiantar também, né? Eu não sei se foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça ou se eu estava, assim, pressentindo mesmo. Enfim, eu sempre, desde o começo, eu tinha uma sensação que ela iria adiantar igual que o Léo adiantou, porque já me explicaram, né, umas vezes, assim, algumas pessoas, que quando a gente entra em trabalho de parto pela primeira vez, né, sendo o primeiro filho, entrar em trabalho de parto e ainda antes das 40 semanas, a tendência do segundo, a gente entrar em trabalho de parto antes, mais uma semana antes ainda, tem mais risco ainda, né? Não que é uma regra, tá, gente? Nem que é certo, mas pode acontecer. E eu tinha pra mim que ela iria adiantar. E acabou que, no final, tava vendo, o médico tava fazendo os exames, examinando tudo direitinho, tudo mais. Ela sempre tava muito bem, graças a Deus. Marcou a minha cesárea com 39 semanas. E aí, eu fiquei um pouco meio angustiada. Oi, filha, o que é ele pra mamãe? Eu fiquei um pouco angustiada com isso. Juro por Deus, gente. Eu fiquei muito assim, na hora. E que meu parto que seria com 39 semanas, né, fazer cesárea. Por quê? Eu tava me preparando, né, pra uma possível parto normal, onde uma amiga minha é doula e ela tava me acompanhando desde o início, desde o começo da gestação até o momento, ela tava me acompanhando. E tudo que era de dorzinhas, eu perguntava pra ela, porque na gestação da Lavínia eu senti muito mais dores, né? Eu não senti tanto cansaço como foi do Léo. Do Léo foi muito mais, eu fiquei bem maior. Só que eu tinha muita dor pélvica. No final, eu tive muitas cólicas. A cada virada de lua era um sofrimento, parecia que eu ia parir. Enfim, ela foi mais intensa nessa parte. E aí eu comecei a ficar um pouco com receio, né? Essas dores que eu comecei a sentir mesmo assim, foi a partir das 35 semanas, né? Então, assim,
ia completar, entrar nos 9 meses, eu já tava tendo essas dores, né? E conversando com a minha doula e tudo mais, ela falou que eram sintomas de que meu corpo estava querendo entrar em trabalho de parto já. Só que, nesse tempo, poderia entrar em trabalho de parto amanhã, ou naquele momento, ou também poderia durar 2 semanas, 3 semanas. E acabou que realmente aquelas dores eu estava sentindo, né? Que são umas contrações de treinamento mais intensas, sabe? É o nome que ela fala de pródromos, eles falam disso, né? Que é o primeiro sinal de que o seu corpo quer entrar em trabalho de parto, antes de você entrar mesmo em trabalho de parto ativo, né? Então, eu comecei a ficar meio angustiada, porque ainda tava cedo, né? 35 semanas, não chegou nem às 9 semanas, aí eu comecei a ficar mais quietinha. Mesmo estava trabalhando, né? Até o final, estava trabalhando. Mas essas dorzinhas tava começando a me cansar, sabe? Tinha dias que eram insuportáveis. E ainda eu tenho, o Léo ainda não tinha completado nem 2 anos, né? Então, assim, tava naquela fase de 1 ano e pouco, né? De 1 ano e pouco para 2 anos, aquela fase de muita agitação, muita brincadeira, muita correria, enfim. E aí me cansou muito essa parte e eu comecei a desistir de entrar em trabalho de parto. Porque na minha cabeça eu iria entrar em trabalho de parto antes das 39 semanas. E que já que ele marcou com 39 semanas, eu ia tentar então o parto normal, né, na minha cabeça. Mas isso foi me cansando e foi me deixando muito angustiada. E aí eu decidi conversar com o médico e pra ele adiantar a minha cesárea, que eu tava sentindo muita dor. Mas assim, todas as vezes que ele me examinava, não tinha dilatação, tava normal. Diz ele que o colo do útero tava grosso, então assim, não tinha porque entrar em trabalho de parto antes disso. Então, realmente tava pra nascer de 39 semanas. Só que, gente, aqui dentro de mim, alguma coisa me dizia que eu não ia chegar naquele tempo. E eu comecei a ficar muito nervosa. Comecei a ficar ansiosa, tava muito cansada já, não aguentava mais. E aí eu pedi. Me examinou novamente, falou que dava pra esperar as 39 semanas. Quando eu estava com 38 semanas, no dia que eu completei 38 semanas, ele falou que dava sim pra esperar até a outra semana. Então, tudo bem. Isso foi num domingo, né? Que aí eu fui no hospital onde ele atendia. No dia seguinte, que isso não me convenceu, que eu tava com muita dor, né? Eu estava realmente sentindo muita dor. Mas não era aquelas dores diretas, né, gente? Mas eu tava com umas dores muito estranhas. Pra mim não tava umas dores normais, mais. Por mais que não era ritmadas, nada. Não tava sendo normal aquelas dores. E eu comecei a ficar muito ansiosa pra isso também. E eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais tentar o parto normal. Eu queria fazer a cesárea direto. Eu não queria entrar em trabalho de parto pra fazer cesárea. Porque a do Léo, né, no caso, entrei em trabalho de parto e fiz a cesárea e a minha recuperação foi terrível. Então, na minha cabeça, ou era eu entrar em trabalho de parto e tentar o parto normal mesmo e não fazer cesárea, ou não entrar em trabalho de parto e fazer a cesárea direto. Era um ou outro. Nada na minha cabeça passava de tentar pra finalizar em outra coisa que eu sabia que pra mim ia ser a pior coisa do mundo. Eu fiquei bem traumatizada com isso. Mas enfim, acabou que no dia seguinte, isso na segunda-feira, não satisfeita, fui no hospital e procurei outro médico, plantonista mesmo, que atendia o meu convênio. Expliquei pro doutor que eu estava com dor, que o médico do meu pré-natal atendia no mesmo lugar que ele. Queria fazer minha cesárea com 39 semanas, mas eu tinha quase certeza que ela não vai chegar a 39 semanas e eu queria fazer a cesárea antes. Eu tava de 38 semanas e 2 dias já. E aí ele me examinou, viu lá o colo do útero grosso, né, ainda sem dilatação. Falou que se realmente eu quis, né, dava mesmo pra esperar até as 39 semanas.
né, chegar, no caso, no sábado, isso foi na segunda, se dá pra chegar no sábado e fazer a cesárea. Mas se eu quisesse fazer cesárea no dia seguinte, ele fazia no plantão dele a minha cesárea e tava tudo certo, que ele examinou ela tava tudo bem, batimentos cardíacos tudo bem, ela tá bem. Então, tava com peso bom dentro de mim, né, a gente fez ultrassom lá, tudo bonitinho. E no dia seguinte dava pra fazer a cesárea. Foi o maior alívio que eu senti, mas ao mesmo tempo uma sensação de que, será que eu estava fazendo a coisa certa? De eu querer adiantar. Eu tava com muito receio naquela que a cabeça, eu tava querendo tirar a minha filha dentro da minha barriga, sabe? Mas ao mesmo tempo uma coisa de mim falava, não. Foi um alívio, alivia, gente. E aí acabou que a gente, naquele mesmo dia, aí fez outros exames, né? Porque como não é ele que me acompanhou desde o início, ele queria ver realmente que ela tudo bem, tudo certinho. E ela vinha e fiz o cardiotoco. E ela vinha, resolveu ficar o quê? Muito agitada. Muito agitada no cardiotoco, uma agitação assim absurda, tipo assim, repentina. Ela tava muito bem, muito quietinha, e do nada ela começava a se mexer, se mexia muito. E aí até e aí a gente teve que esperar um pouco. Tá fria. E fazer novamente o cardiotoco. Esperamos mais um pouco e fez de novo o cardiotoco. Aí ela tava mais calminha, mas ela mexia, gente, na minha barriga de um jeito, assim, a barriga fazia assim, ó, uma coisa muito louca que eu nunca tinha visto na minha vida, nem grávida do Léo, direito, gente, foi uma coisa doida. A barriga, assim, nossa, quem olhava dava desespero. A enfermeira olhou, viu no momento exato, ela ficou assim, muito assustada. Mas enfim, se acalmou e falou que ela tava muito bem, realmente ela tava se mexendo muito bem, batimentos cardíacos dela estavam ótimos, então dava pra fazer cesárea no dia seguinte, à noite. O que eu fiz? Deixei o Léo, né, lá com a minha mãe e tudo mais, nananã. E aí, na hora que no dia seguinte, isso foi na terça, aí eu tava de 38 semanas e 3 dias. Eu comecei isso, aí eu tinha que estar 2 horas antes do parto pra gente fazer toda aquela documentação da cesárea, toda aquela assinar pra eu pegar, eu entrar no quarto, né, toda aquela preparação, enfim. Então eu tinha que estar no hospital 5 horas da tarde. Aí me arrumei, bonitinho, me maquiei. Mas nesse tempo, aqui em casa, eu comecei a sentir umas cólicas. Eram fracas? Era. Mas, gente, era cólicas de que eu queria entrar em trabalho de parto. Porque era igualzinha no começo que eu tava sentindo quando tava grávida do Léo. Mas, assim, bem fraquinha, era iniciando, que era aquelas dores que todo mundo sabe. A barriga endurecendo, a queimação na lombar e cólica, tudo junto e repuxando. Só que era bem fraquinhas, então passou um pouco despercebido. Mas eu senti, né? Poderia ter passado um pouco despercebido, mas eu senti isso. E eu comentei com meu marido, nossa, tô sentindo umas cólicas. Aí ele falou, calma, acho que você tá ansiosa, né? Porque você sabe que a Lavínia vai nascer. Se acalma e tudo mais. Mas, gente, eu juro por Deus, eu estava muito calma. Eu estava muito tranquila. Então, mas enfim, tomei meu banho, me arrumei, me maquiei. Coisa que do Léo, eu fui pro hospital acabada. Do jeito que eu tinha acordado, eu fui pro hospital. Dessa vez não, eu me maquiei, eu me arrumei. E indo pro hospital no carro, de novo aquela dor. A mesma coisa, só que tava um pouquinho mais forte. Eu falei, amor, de novo, eu tô sentindo essa cólica. Aí ele, calma, você tá ansiosa e tudo mais. Chegando lá no hospital, senti novamente. Então, assim, não estavam ritmadas, que eu comecei a observar por cima, né? Não era nada ritmadas. Mas não estava deixando de sentir aquilo, entendeu? Tipo assim, não tava tipo, em 5 minutos, em 10 minutos. Não. Uma hora vinha 5 minutos depois de uma outra, essa dores. Ou então demorava 1 hora. Tava tipo assim, não tava ritmadas.
mas começaram a apertar, né? Começaram a sentir mais dor e eu comecei a sentir um pouco em menos tempo, um pouco menos. Então, assim, no hospital, antes ainda da cesárea, eu senti essas dores de cólica, assim, e a barriga endurecer junto umas 3 vezes. E aí, depois disso, já era o horário da cesárea, e aí eu fui pro centro cirúrgico. No centro cirúrgico, gente, foi muito tranquilo. As pessoas, sabe, a equipe médica, todo mundo atencioso, todo mundo simpático. Assim, foi uma coisa assim muito diferente. Que do Léo, foi uma adrenalina tão grande pro centro cirúrgico que muitas coisas parecia que eu não lembrava direito mais, sabe? É como se eu fiquei, não sei dizer. Eu fiquei uma adrenalina tão grande que eu não conseguia dormir depois no hospital. Foi uma coisa assim, meio louca, assim, né? Dessa vez não, foi um negócio muito tranquilo. Anestesia, gente, eu não senti nada. Foi muito tranquila também. Foi tudo muito bom. Tranquilão. E aí, beleza. Chegou o momento lá que a Lavínia ia nascer. O médico liberou pro marido gravar, coisa que pelo SUS lá, aqui, né, na minha cidade, eles não deixam. Só deixam tirar foto no momento que eles deixam, sabe? Tipo assim, meu marido não podia tirar foto a hora que ele quisesse. E aí o próprio médico falou pro meu marido: pai, se você quiser ir lá pro outro lado ali gravar o nascimento, pode gravar, não tem problema não. Ela vai nascer agora. Foi bem assim. E ele foi... Aí meu marido ficou todo assim emocionado, porque nem ele tava acreditando, nem que podia e tal. Mas o médico liberou, deixou, né, a gente gravar esse momento. E aí, no momento que ele ele abriu, né, pra minha cesárea, um pouco antes dela nascer ainda, ele falou pra mim: nossa, Larissa, o colo do útero tá bem fino e a placenta super madura. Eu acho que seria entrar em trabalho de parto hoje mesmo. Parabéns, você acertou bem a data. E, gente, ó pra você ver, eu tava tão relax que eu lembro de muita coisa. Eu conversava com as pessoas aqui do meu lado, tinha 2 enfermeiras, né? Uma era enfermeira pediatra e outra enfermeira normal, uma coisa assim. E eu conversava com elas, conversei com o médico que tava fazendo a minha cesárea. Uma coisa de doido, assim. Conversei até com a anestesista. E tinha momentos que me dava uma falta de ar, né? Mas era efeito da anestesia. E também porque tava mexendo, né? Na nossa barriga e tudo mais. Me dava uma falta de ar. Ele, na mesma hora, já via: o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Não sei o quê. Aí eu falei: não, tô com falta de ar. Ele: é normal. Daqui a pouco vai passar. Se acalma, não sei o quê. Aí, realmente, passava. Tava de boa. Meu marido do meu lado. E eu conseguia... Nossa, gente, foi uma coisa muito diferente. Totalmente. E não me arrependo, sabe? E aí, tive a conclusão que eu realmente estava pressentindo que a Lavínia iria nascer. Se não fosse naquele dia, ela iria nascer na madrugada, sabe? Naquele dia. Ou iria entrar em trabalho de parto de madrugada. E poderia, de novo, ficar horas e horas em trabalho de parto, sofrendo de dor e acabar fazendo cesárea. Mas, enfim, né, gente? Deu tudo certo, sabe? Olha aqui o tamanhão que está agora, minha filha. Olha o tamanhão. Eu tô grande. Acabou. Ela nasceu menor que o Léo, bem menor, sabe? Mas assim, ela nasceu meio padrão, né? Nasceu de 47 centímetros e meio e 3 quilos 175. Então, assim, ela foi um tamanho padrão, assim, de nascimento, né? Ainda mais pela idade gestacional, né? Que foi um pouquinho antes. Mas o Léo foi bem... Era o dobro dela. Então, assim, quando ela nasceu, eu estranhei muito o tamanho. Quando eu peguei, as enfermeiras, foi até engraçado que eu e meu marido, a gente olhou um pra cara do outro, e a gente achou muito engraçada essa cena. Que as enfermeiras chegaram e falaram: nossa, como ela é grande! Nossa, olha como ela é grandona! Aí eu vi pequenininha assim,
Só que, pelo tamanho dela, ela nasceu gordinha. Então, ela realmente era uma bolinha. Mas ela era bem curtinha, assim, né? E o Léo é compridão, de 52 centímetros o Léo nasceu. Então, a gente tava acostumado com criança grandona, né? Até hoje o Léo é bem grande pra idade dele. E quando ela nasceu, a gente falou, nossa, ela é muito pequena. E como assim? Os outros falando que ela era grande. Mas assim, já depois a gente foi entender, né? Foi ver, ela realmente nasceu tamanho normal e gordinha pelo o centímetro dela. Nasceu bem, aí ela nasceu grande, assim, né? Mas a gente que tava acostumado com tamanho de criança exagerada mesmo. Mas é isso, gente. Deu tudo certo. Agora ela já tá com 59 centímetros. E a última vez que a gente passou na pediatra, né? 59 centímetros. Ela tava com 2 para 3 meses, se não me engano. E aí ela tava com 6 quilos e pouco. Então agora deu uma crescida um pouco maior, que já reparei nas roupas, e mais gordinha. Minha filha, para de fazer gracinha, garotinha. Bom, gente, e é isso. Então, assim, meu parto foi muito bom, a equipe maravilhosa. Automaticamente, a minha recuperação foi maravilhosa, que nem eu esperei. Foi uma recuperação muito rápida, sabe? Então, assim, eu com 15 dias, eu já tava muito tranquila, assim, né? Lógico, tem que tomar cuidado a mais, né? Com uma cesárea e tudo mais. Só que, assim, em relação ao meu pós-parto do Léo, que eu fiquei muito debilitada, dessa vez foi, assim, muito rápido. Do Léo eu fiquei o resguardo inteiro de molho, entendeu? E dessa vez não, com 15 dias era o suficiente pra ficar de molho e eu já tava conseguindo até fazer algumas coisas, sabe? Não pegava peso, lógico, porque que a cesárea, se você pegar peso, gente, não adianta, vai doer. E você vai sentir, né? Mas eu conseguia me movimentar de boa, eu conseguia me arrumar, eu conseguia dar banho nas crianças. E isso, gente. Mas é isso, gente. Vou me despedir de vocês, vou finalizar o vídeo, senão vai ficar muito longo. E aí eu não vou conseguir editar, vou demorar um século pra editar, né? Com as duas crianças, gente. O tempo aqui é muito curto pra tudo. E ainda trabalhando fora, virou mais curto ainda. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de curtir, tá? Não deixe de se inscrever aqui, por favor. Já vi que tem umas pessoas novas por aqui, mas eu quero que vocês se inscrevam, mostrem para as pessoas que precisam assistir esse vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo!